Candidato a governador do estado do Rio Grande do Sul, Jairo Jorge, em visita à capital das Missões. E também visitando neste momento a FEAGRE Missões. Que avaliação o senhor faz de chegando ao governo do estado? Que incentivo o agricultor, o pequeno agricultor, ou até mesmo o comerciante vai ter do governo gaúcho? Hein? Vejo que a fortaleza do Rio Grande é a agricultura. 70% do que nós consumimos na nossa mesa vem da agricultura familiar. E o Rio Grande do Sul tem a sua força na agricultura familiar e essa feira é a expressão disso. Eu entendo que nós temos que agir de um lado para desburocratizar. Isso não tem sentido, nós temos o SIM, o Sistema de Inspeção Municipal, mas o produtor, dono de uma agroindústria, só pode produzir para aquela cidade e vender naquela cidade. Isso é um equívoco, isso é um erro. Eu proponho não o CISAF, é um sistema caro, ineficiente, que não tem condições das prefeituras se adequar e muito menos o agricultor, o produtor. Eu proponho que o SIM seja validado para todas as cidades do Rio Grande do Sul, os 497 municípios. Simplificar. E de outro lado, o estímulo, o apoio através da Emater, a extensão, a assistência técnica. Esse trabalho público é essencial para apoiar a agricultura familiar. De outro lado, é necessário também tecnologia, o acesso a equipamentos, maquinários, novos procedimentos, novas culturas. Nós temos que ter uma ação forte do Estado. E, claro, não podemos esquecer também da questão da infraestrutura, que vale também para o agronegócio. Nós temos hoje precariedade. Hoje o agricultor consome, gasta, que ele produz 20% em razão dos custos de logística. O agricultor americano gasta só 8%. Vejam, nós temos que competir muito para vender a soja à frente dos americanos. Então nós temos que melhorar também a infraestrutura. Isso significa acesso asfáltico, significa duplicação de rodovias, terceira pista contínua, que já desafogaria. Eu penso que essas questões elas têm a ver com a agricultura, seja a agricultura familiar, seja o agronegócio. Nós temos que cada vez mais aumentar a renda do agricultor, produzir e valorizar. E aqui Santo Ângelo, capital das Missões, é uma expressão disso. E se Deus permitir, for a vontade dos gaúchos, eu for eleito governador, eu vou trabalhar fortemente aqui com o prefeito Jacques, com toda a comunidade, com o deputado Eduardo Loureiro, para que a gente possa fazer crescer cada vez mais a agricultura familiar e especialmente a agroindústria. De que forma o senhor pretende incentivar o crescimento econômico, buscar recursos, diante de um estado que praticamente é um dos maiores devedores da federação? Em primeiro lugar, nós temos que fazer o Rio Grande do Sul crescer. Isso vai acontecer se nós buscarmos duas ideias-chave: menos burocracia e menos impostos. Eu fiz isso como prefeito. Aliás, só estou propondo aquilo que eu sei que posso fazer, porque eu já fiz e deu certo. Levava 4 meses para abrir uma empresa, reduzimos para 48 horas. Desburocratizamos com o escritório do empreendedor. E fizemos licenciamento célere também. Veja, um shopping que em Porto Alegre construiu uma unidade, levou 5 anos, nós conseguimos fazer em 57 dias em Canoas. Então, menos burocracia. É isso que eu estou propondo. Vamos ter aqui na nossa região das Missões o escritório do empreendedor para trazer celeridade. Hoje leva 900 dias para ter uma licença ambiental. É muito tempo. Santa Catarina leva só 90 dias. Então a gente tem que ser mais rápido. Propõe 60 dias a licença ambiental. Qual é a segunda proposta? Tem que reduzir a carga tributária. O imposto está muito alto. Quando o imposto está alto, as empresas estão indo embora. E a empresa indo embora, infelizmente, os empregos vão com ela. Nós temos que reduzir a carga tributária. Eu estou propondo reduzir o imposto, o ICMS. Eu criei como prefeito a Lei do Gatilho, que é uma lei nova, criada lá em 2009, quando eu assumi a prefeitura, que quando aumenta a arrecadação real, diminui a alíquota, ou seja, o ano seguinte a gente paga menos impostos. Deveria ser assim, mas não é. Cada vez aumenta mais o imposto, cada vez mais aumenta a arrecadação e é um círculo vicioso. Então tem que fazer o inverso, que é o que eu proponho. Quando a gente diminui o imposto, esse dinheiro fica no bolso do cidadão, o cidadão consome, consumindo ativa o comércio e, por sua vez, ativando o comércio, ativa a indústria. E é exatamente isso que eu quero fazer para crescer. Veja, eu fiz isso como prefeito, eu reduzi 1/3 a alíquota e dobrei a arrecadação do ISS, veja, dobrei. E graças a essas duas iniciativas, menos burocracia e menos impostos, eu consegui trazer 19 mil empresas, veja, não é emprego, são empresas, e fez com que a arrecadação geral de Canoas triplicasse. É essa a forma que eu proponho. Aliás, não é o modelo único de Canoas. Santa Catarina está fazendo isso, Paraná está fazendo isso, Espírito Santo, Pernambuco, Goiás, Ceará, ou seja, outros estados. Eu busquei essa experiência de outros estados e eu acredito que este é o caminho. E de outro lado, nós temos que renegociar a dívida. Eu acredito muito na eleição de Ciro Gomes, aliás, o único candidato que se comprometeu com o Rio Grande. Ele assumiu um compromisso de recuperar o Rio Grande do Sul, renegociar a dívida e
né? Se for essa a missão que os gaúchos me derem, eu quero estar no segundo turno. Quero pedir a todos os cidadãos e cidadãs de Santo Ângelo das Missões uma oportunidade de estar no segundo turno. Eu quero aprofundar essas propostas e, se for essa missão a mim delegada, eu vou renegociar com o presidente eleito. Se for o Ciro, a vontade dos brasileiros, ele for o presidente, fica mais fácil. Mas independente de quem estiver lá, nós vamos renegociar a dívida, porque essa proposta que está aí asfixia o Rio Grande do Sul. Não é possível ficar 6 anos sem contratar um brigadiano, né? Sem ampliar o efetivo. Isso é inadmissível. Vale também para a educação, para a saúde. Então nós precisamos de um plano novo, né, de negociação que não mate a economia do Rio Grande do Sul, mas que possa levar o Rio Grande do Sul a crescer. Essa proposta mata, até porque o ICMS tem que ficar na escala que está até 2023. E aí, infelizmente, vai asfixiar, matar a economia do Estado. Não adianta ter agora um respiro em 6 anos e morrer por falta de oxigênio daqui, né, quando encerrar esse plano. Então, propõe uma nova saída, uma nova negociação. Candidato, vamos falar em números. Números lhe preocupam na questão de pesquisa ou não? Pesquisa é sempre uma fotografia de um momento, né? O Shimon Peres, que foi um grande líder trabalhista israelense, ele dizia que as pesquisas são como perfume, são para senti-las, não para bebê-las. Tem gente que se embebeda com a pesquisa achando que já ganhou a eleição. O que ganha a eleição é trabalho. O que ganha a eleição é a capacidade de levar proposta. Eu queria lembrar que as eleições no passado, elas começavam 3 meses antes. E 1 mês antes da eleição, lá em 2014, o Sartori tinha a mesma pontuação que eu tinha. Quem estava na frente nem chegou no segundo turno. Essa é a realidade. O mesmo aconteceu em 2006 com a Ieda. A Ieda tinha a mesma pontuação que eu tinha agora, 1 mês antes da eleição. E o mesmo aconteceu em 2002 com o Rigoto, né? Ele também tinha 8 pontos e ganhou a eleição. Então, quem está na frente no Rio Grande do Sul, né, não chega na frente na eleição. Eu tenho muita convicção, ainda muito cedo, uma primeira pesquisa, obviamente, né, que a gente tem que ver outras pesquisas que vão surgir. Uma outra pesquisa foi feita, eu estava em segundo lugar, isso é natural, né, essas oscilações. Estou trabalhando sem atirar pedras de ninguém, não estou atirando nem no Sartori, nem na Ieda, nem no Tarso, nem no Rigoto e nem o outro candidato. Olhando para frente com propostas, soluções. Eu estou apresentando ideias, soluções inovadoras para o Rio Grande. Eu acho que os gaúchos não querem um síndico da massa falida, mas também não querem uma aventura. Eu represento essa mudança segura, onde as coisas boas que estão sendo feitas eu vou manter e vou recuperar as ideias boas do Rigoto, da Ieda e do Tarso. Eu acho que essa coisa do Rio Grande do Sul, de não continuar nada que o outro fez, levou nós a esse beco sem saída. E eu tenho uma visão totalmente diferente, de buscar as coisas boas, independente de quem fez. Infelizmente, o PT não reconhece nada de bom dos governos do PMDB e PSDB. E o PMDB e PSDB não reconhecem nada de bom dos governos do PT. Todos tiveram coisas boas e coisas ruins. Cabe a nós continuar as coisas boas e é esse o meu compromisso com o Rio Grande. E por isso que eu peço a oportunidade de estar lá no segundo turno. O que o funcionário público estadual pode aguardar do futuro governador em termos de questões salariais? O servidor público será a prioridade número 1 do meu governo, se essa for a missão. Eu quero ser governador para isso, para pacificar o Rio Grande do Sul. É preciso diplomacia, é preciso convergência. Essa coisa de criar uma guerra santa, querendo botar culpa no funcionário, isso não leva a lugar nenhum. Está acontecendo hoje no governo do Estado, da Prefeitura de Porto Alegre, isso é lastimável. Um empresário, a prioridade dele é o funcionário. Aliás, nem chama mais funcionário de funcionário, chama de colaborador. O mesmo vale do serviço público. Meu primeiro ato será criar uma mesa de diálogo, onde eu vou sentar, ou o governador vai sentar com os funcionários. Eu fiz isso como prefeito, em 8 anos eu não tive nenhuma greve. Veja, todas as grandes cidades tiveram inúmeras greves. Eu, em 8 anos, nunca tive nenhuma greve, porque eu dialoguei com meus servidores, sempre fui um prefeito exigente, com resultados, mas estabeleci o mérito, né, produtividade, resolutividade, é isso que nós temos que ter. Mas tem que ter diálogo, tem que saber valorizar. Veja, não existe educação de qualidade sem professor e professora, e nem segurança sem brigadiano, sem policial civil, sem agente penitenciário ou perito. Portanto, eu vou dialogar, vamos acabar com o parcelamento. Esta forma de pagar parcelado eu vou acabar, vou pagar integral, todos no mesmo dia, e vou estabelecer um cronograma, trazendo da data que está para o dia que está, a data que está na Constituição, que é o último dia útil do mês vigente. É possível fazer isso porque o governador Sartori nunca pagou depois do dia 15. E ele poderia ter estabelecido exatamente a proposta que eu estou fazendo. Não quero dizer que ele tem dinheiro embaixo do colchão, mas ele podia ter feito diferente. Não fez, porque, né, já levou 300 mil famílias ao desespero. É isso que aconteceu e isso afetou a economia. Então eu discordo da forma
como foi feita, na minha opinião, um desrespeito às professoras e aos servidores. E se Deus permitir, no dia 28 de outubro, dia do servidor, nós vamos vencer as eleições exatamente para colocar o servidor público não como problema, mas como solução. Como é que o senhor recebeu o ataque contra Bolsonaro? Tentativa? Acho que é lastimável, né? Eu entendo que a gente pode divergir das ideias, mas nunca nesse tipo de atitude de violência. Eu acho que quem prega violência não é o caminho, né? Eu acho que nós temos que ter cuidado na eleição para esse nível de radicalismo, porque muitas vezes, quando a gente radicaliza no plano das ideias, isso se materializa na política. Nós não podemos, né, jamais permitir isso, né? Desejamos a pronta recuperação dele como candidato, que tem as suas ideias, né, que vai estar apresentando as suas ideias. A democracia é isso, todos têm direito a colocar as suas ideias e o povo é soberano nas suas escolhas. Nós temos nosso candidato Ciro Gomes, respeitamos Bolsonaro, respeitamos outros candidatos. Eu tenho certeza que o povo brasileiro vai escolher também 2 nomes que vão para o segundo turno, vão debater e o povo vai ungir aquele que tem as melhores condições para levar o Brasil às mudanças, e o mesmo vai acontecer no Rio Grande do Sul. Mas nós temos que ter paz, não podemos fazer campanha com ódio. Eu acho que é essa a mensagem que eu deixo. Eu tenho uma visão de convergência. Veja que eu estou junto com o meu vice, que é o empresário, Cláudio Vieira, um homem que é presidente licenciado do Sindicato das Indústrias de Máquinas Agrícolas. Nós queremos simbolizar a união do Rio Grande que produz com o Rio Grande que trabalha. União. É isso que o Rio Grande do Sul precisa, Chimangue, Maragato, Grêmio, Inter, isso não vai a lugar nenhum. Nós temos que ter convergência. O mesmo vale para o Brasil. O Brasil está a um nível muito radicalizado, mas eu defendo a paz, eu defendo a tolerância, o diálogo. Vamos divergir no campo das ideias, mas nunca para a violência, nunca para o ódio. O senhor está pisando em solo missioneiro, uma das regiões mais pobres do Rio Grande do Sul. O que os missioneiros poderão aguardar do futuro governador? Eu tenho um compromisso com essa região, eu visitei todas as cidades do Rio Grande do Sul e particularmente concluí a minha jornada aqui. Foi em Guarani das Missões, a última cidade que eu visitei, completando, né, 497 cidades. Eu pude testemunhar isso. De um lado, nós temos um potencial fantástico de turismo, porque o turismo significa a gente ter cultura e aqui nós temos cultura. Significa ter beleza natural e aqui nós temos paisagens fantásticas. E significa ter, né, toda essa história, e nós temos história. Né? Então temos o povo, temos a geografia e nós temos toda a história belíssima das reduções jesuíticas. Eu considero que o que nós poderemos ter aqui no futuro é algo de primeira grandeza. Né? E nós podemos elevar, crescer essa região com turismo, com economia criativa, né? Também trazendo empresas. Eu tenho um compromisso de trazer desenvolvimento. Lamentavelmente essa é a pior região servida de telefonia, né? Celular, internet do Rio Grande do Sul. Nós temos que melhorar as estradas, exatamente que turista não vem para uma região que não tem internet, não tem estradas e que não tem aeroportos. Então eu tenho um compromisso com essa região, é uma região, é o berço do Rio Grande, onde nasceu a nossa história. Eu tenho certeza, né, que é preciso pensar regionalmente. E para isso nós vamos ter o escritório regional de governo aqui. É muito importante isso. Eu vou retomar a ideia generosa do governador Colares dos COREDs, Conselhos Regionais de Desenvolvimento. É exatamente aqui nós vamos ter um missioneiro. Não será uma pessoa de fora não, será um líder daqui, que esse escritório não vai ficar em Porto Alegre, não, vai ficar aqui em Santo Ângelo, e esse escritório vai coordenar todas as ações do Estado e nós vamos ter uma política regional de desenvolvimento. Vamos pensar o desenvolvimento para todas as cidades da região das Missões. Eu acho que é isso que está faltando. Santa Catarina fez isso em 2003, com o Luiz Henrique, depois com o Raimundo Colombo. Eles têm 16 anos criando secretarias e agências. Deu muito certo, e se deu certo lá, a ideia nossa, por que não pode dar certo no Rio Grande do Sul? Por isso eu acredito que o escritório vai ajudar, ter alguém aqui que vai ser parceiro do Jacques, prefeito Jacques, dos demais prefeitos, e com certeza vão fazer a diferença. Eu tenho um compromisso que eu firmei com o prefeito Jacques, com o Eduardo Loureiro, que é o nosso deputado estadual, com todos os amigos aqui, com os prefeitos que nós temos nessa região, vice-prefeitos, um compromisso com as missões. Se o senhor pudesse, neste momento, abraçar a cada missioneiro, apertar a mão de cada um, que recado o senhor daria neste momento? Deixo para cada um uma semente de esperança. Eu acho que as pessoas estão muito céticas, muito desencantadas. Não é diferente com os missioneiros. Mas esse é um povo que tem esperança no coração. Eu deixo essa sementinha de esperança, esse recado, de que o Rio Grande do Sul tem solução. Porque a solução está dentro de nós, né? A solução está dentro do coração, da mente generosa, realizadora, empreendedora dos gaúchos, especialmente dos missioneiros, que é um povo que resiste, que é um povo lutador, que é um povo empreendedor e que é um povo que sempre nos orgulhou pela sua história, raízes profundas que tem na história do Rio Grande. Muito obrigado. Obrigado.